Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Por cá, professor Arthur Ferreira, teu professor de criminologia. Eu tô rindo porque eu acho que você já abusou de tanto ouvir isso aí se você estiver seguindo a sequência da nossa aula. Mas se tiver algum desavisado, que como diria minha mãe, que começa pelos avessos, começa de baixo para cima, lá ele, você precisa saber quem é o professor que vos fala. Beleza? Professor Arthur Ferreira, sou teu professor de criminologia, direito processual penal e direitos humanos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em relação à prevenção. Quero falar com vocês agora um pouquinho sobre o modelo de reação ao crime. Nada mais é do que falar, cadê a canetinha? Falar da repressão, tá? Repressão. Nada mais é do que falar da repressão. Na criminologia, os modelos de reação ao delito são abordagens teóricas, muitas das vezes chatas e muitas das vezes mesma coisinha que a gente já estava vendo na outra aula, você vai querer confundir. Você que é aluno F1, você que está aqui nesse exato momento, não pode confundir. São detalhes que você precisa ter bastante atenção. Buscam explicar como a sociedade responde aos crimes e aos criminosos. Aqui, modelo de reação. Modelo de reação você já sabe. Aqui eu não quero saber de prevenção. A prevenção se preocupa com antes ou depois, com coletividade, com individual. A prevenção se preocupa com o preso, se preocupa com o reincidente, se preocupa com isso e aquilo. Não, eu não busco isso. O que é que eu quero saber é qual é o comportamento da sociedade em relação ao crime e ao criminosos. Existem três modelos principais de reação ao delito na criminologia. São esses: ó. Modelo dissuasório, modelo ressocializador, você já está vendo e identificando, eita, eu vou querer confundir com a prevenção. Vai e não vai, beleza? Já já eu te explico. E o modelo integrador. O que seria cada um, professor, de forma bem objetiva para eu não querer confundir? O modelo dissuasório também pode ser chamado de modelo clássico. Ele é bem simples. Baseia-se na repressão por meio da punição. Eu quero trazer a punição. Lembra lá daquela prevençãozinha, né? E eu quero trazer punição de forma intimidatória. Eu quero intimidar, eu quero mostrar que o crime seria basicamente isso aqui, tá? O agente criminoso, ele vai ter uma punição como forma de mostrar para a sociedade, eu quero mostrar para todos que o crime não compensa, porque gera sanção, tem pena. Ele foi o primeiro modelo de reação ao crime. Por meio dele, o mal causado pelo crime deve ser retribuído pelo mal da pena. Então, tu causou um crime, tu causou mal, então eu vou trazer um mal para você também. Tome-lhe uma pena no meio do peito. Numa visão hegeliana, a pena deve ser vista como um castigo. Eu quero castigar. Proporcional ao delito cometido. Não se preocupa com ressocialização. Eu não estou nem aí em ressocializar, tá? Mas apenas que ele sofra as consequências de uma prisão em virtude da sua conduta criminosa. Nesse modelo, os personagens que participam são aqui, meu filho, ó, é só Estado e delinquente, tá? Eu vou deixar claramente a sociedade e a vítima de fora. E isso pode ser um problema, beleza? Pode ser um problema. Aqui é só Estado e delinquente, somente. E por conta da sociedade e vítima ficarem de fora, pode ser um problema, beleza? O que importa para você está aqui. O que mais, professor? O ressocializador. E aí você já sabe que eu vou entrar naquele mesmo conceitozinho do tipo de prevenção. Presta atenção. Quando fala do ressocializador, o modelo ressocializador, você vai pegar o quê? Que ele destaca a importância da reabilitação. Mesma pegada, reabilitação, reintegração dos infratores à sociedade como forma de prevenir a reincidência. Lembra da prevenção? Beleza, mesma coisa. De acordo com esse modelo, os criminosos devem receber tratamento e apoio para superar as causas subjacentes do comportamento criminoso, bem como adquirir habilidades e competências que o ajudem a se reintegrar, reintegração de forma positiva. O foco principal é a ressocialização, visando sua recuperação e inserção social de forma produtiva.
Eu sei o que é que tu tá pensando. Professor, eu vou querer confundir. Não tem um jeito que faça eu lembrar, não existe algum bizu. Cara, eu estou falando de modelos de reação. Modelos de reação ao crime, a gente sai da parte de prevenção e adentra na parte de repressão. Eu estou falando diretamente da repressão ao crime. Como a sociedade, de forma geral, vai ver, vai se comportar em relação ao delinquente, em relação ao delito. Seria basicamente isso. Não estou falando mais de prevenção e estou falando de repressão. Beleza? A banca falou de repressão, falou de modelos de reação, é isso aqui que você tem que levar. Não leva prevenção terciária. Professor, mas é a mesma coisa. Mas não leve, porque prevenção é uma coisa, repressão é outra. Sei que tem a mesma lógica, eu sei que tem o mesmo sentido, o mesmo conceito, mas você tem que diferenciar. Essa é a pegada. Falou de prevenção, vai para lá. Ah, tá falando de prevenção terciária, show. Ah, falou da geral, se for a mesma, o mesmo conceito, não pode cobrar os dois. Beleza? Falou de modelos de reação ao crime, falou de repressão em si, aí pra cá. Show, papai, tô entendendo, ó, é bem simplesinho, sem encher linguiça e sem firula. Modelo integrador, e aí tem um bocado de sinônimo, ó, restaurador, consensual, conciliador e justiça restaurativa. Bem simplesinho para tu entender, ó. Por meio dele, o que se busca é o retorno da vítima ao status quo ante. O que diabo é status quo ante? Ao estado em que estava antes. A busca aqui, o foco principal é a conciliação. Eu quero trazer o autor e vítima, eu quero trazer o autor e vítima para cá, ó. Conciliação. Então, por meio de um modelo integrador, por meio de um modelo restaurador, o restaurar é uma justiça restaurativa, por conciliar, o nome já diz, eu quero o retorno, pega esse nome, porque se a banca quiser inventar moda, você já sabe, status quo ante nada mais é do que no estado em que estavam as coisas antes. Então, antes de cometer o crime, antes do delito acontecer, como era que estavam as coisas? Vamos voltar ao status quo ante, vamos voltar ao que era, né, no estado em que estavam as coisas. Vamos buscar a conciliação entre o autor e a vítima. Presta atenção, passam a compor de forma principal esse modelo quem? A vítima e o condenado. O Estado aqui fica de fora. Ó. Presta atenção. Aqui o Estado fica de fora. Lá no primeiro, não. Você já viu comigo que no clássico aqui é só Estado versus delinquente. Aqui não, meu filho. Vamos deixar o autor e a vítima e vamos tirar o Estado do jogo. Vamos tentar conciliar. Vamos tentar trazer o status quo ante. Seria basicamente isso. Beleza? Eu quero resgatar o momento anterior à violação dos bens jurídicos. O principal foco é a busca pela conciliação. Foco é a busca pela conciliação. Isso é importante, meu filho. Viu? Beleza? Conseguiu entender de forma simples, objetiva, sem inventar moda. Beleza? Acredito eu. Foi isso que eu fiz. Eu vou trazer para você toda a estratégia. Ah, cobrou além? Então a banca ela vai inventar alguma moda. Tá? O que é para cobrar em criminologia dentro do assunto de prevenção e repressão tá aqui. Fora isso, aí, meu filho, nós vamos ficar presos a muita teoria. Eu quero simplificar isso aqui para você. Segunda questão, dando continuidade agora à nossa bateria de questões. Assinale a opção em que são apresentados corretamente dois exemplos. Eu quero dois exemplos de prevenção terciária. Prevenção terciária, você já sabe que é ressocialização, né? Ressocialização. Show. Programas de combate à fome. Isso aqui eu estou ressocializando a fome. O preso passa fome. Diz para mim, se o preso, ele passa fome, passa? Mais fácil a gente aqui fora do que ele tá passando fome. Então, um programa de combate à fome provavelmente não, é um, uma prevenção primária, beleza? Financiamento de moradias, prevenção primária. E como é que tá prevenindo? Bicho, eu dando moradia, o infeliz, eu vou fazer com que ele saia da rua, eu evito o crime de furto, eu evito o crime de roubo, eu evito o crime de tráfico, eu evito que ele comece a consumir drogas, beleza? Olha aqui o tanto de coisa que eu evito. Ah, eu trazendo um programa de combate à fome, né? Trazendo um vale alimentação, trazendo algo do tipo. O cara
não vai se achar na obrigação de furtar. Ele não vai se achar na obrigação de furtar, beleza? Financiamento estudantil, mesma coisa, ó, primário, programa de incentivo ao primeiro emprego, primário, programas de reabilitação ao recluso, opa, achei uma. Financiamento estudantil não, porque é primário. Prática de ressocialização e reabilitação dos apenados, gabarito, letra D e delta, beleza? O resto, tudo aí, ó, programas de prevenção primária. Mel na pepeta, questãozinha aí, ó, da banca CESP, para você praticar e ver que não pirula, não, esse bicho 7 cabeças. No último modelo de reação ao crime, busca-se o retorno da vítima, ó, retorno da vítima ao status quo-ante, ao cometimento do delito, de forma a tentar resgatar o momento anterior à violação dos jurídicos. Aqui eu busco a conciliação, lembra? Conciliação. Eu busco a conciliação. Eu busco o resgate, eu busco o momento anterior ao crime. Passam a compor de forma principal nesse modelo de reação a vítima e o condenado, ficando o Estado, ó, e fora. No que concerne aos modelos de reação, é correto afirmar que o enunciado se refere ao conhecido. É o conciliatório? É letra A, não é o dissuasório, não é o clínico, não é o ressocializador e não é, muito menos, o despenalizador. Gabarito da questão, letra A, e você entenda que eu trago essas questões aí. Eu trouxe o conceito do modelo conciliatório direto de uma questão. É uma questão, salvo engano, da banca CESP também. Cara, eu tento trabalhar com vocês o que é cobrado. Professor, foi cobrado além, bicho, não tem como a gente te passar tudo. Por isso que eu te aconselho a sempre tentar aprofundar mais um pouquinho quando você tiver tempo. Se você tiver tempo, dá uma aprofundada. Mas eu vou trazer aqui de forma objetiva, bem simples, cai e o que vem caindo. Essa questão aqui é atual, tá? Faz pouco tempo e tá aí o mesmo conceitozinho que eu trouxe para vocês no material. Consiste na forma mais eficaz. Qual é a forma mais eficaz de prevenir o cometimento de crimes? Uma vez que ela age antes. Palavra-chave, meu filho, antes, já procura, ó. Primária, opa, poderia ser essa, poderia ser essa. Mas criminalização primária é uma coisa, prevenção primária é outra. E eu estou falando de prevenção. O gabarito da nossa questão é a letra sem perder tempo. Palavra-chave. Qual é a mais eficaz? Primária. Primária é a mais eficaz. Só que qual é que o pessoal acha melhor fazer? Na verdade, por que, que o pessoal não gosta da primária? Por conta do tempo. Por quê? Porque é a longo prazo. É isso? A longo prazo. Então, políticas de segurança pública é a longo prazo. E aí o governo em si, aquela pegada que eu falei para vocês, o governo em si, ele acha melhor agir no imediatismo do que na prevenção primária, que é a longo prazo, mas que é mais eficiente, para assim dizer. Quinta, no Estado Democrático de Direito, a prevenção criminal é integrante da agenda federativa, passando por vários setores do poder público, não se restringindo à segurança pública e ao judiciário. Com relação à prevenção criminal, assinale a alternativa correta. A prevenção primária se orienta aos grupos que ostentam maior risco. Maior risco, você já sabe, que é a secundária. Prevenção secundária corresponde a estratégias de política cultural, econômica, social, atuando, por exemplo, na garantia da educação, saúde e trabalho. Você já sabe que essa aqui é a primária. Prevenção terciária se orienta aos grupos que ostentam maior risco da área. Tá vendo que é só um joguinho de trocadilho aqui de palavra? Prevenção secundária tem como destinatário o condenado, secundário não. Terciária. Prevenção primária corresponde a estratégias de política cultural, econômica, social, atuando, por exemplo, na garantia da educação. Ó, a questão ainda foi boa. Ela trouxe aqui e ela trouxe aqui. E o gabarito da nossa questão é letra E, é de eco. E vamos para a sexta, né? Trouxe bastante questões para ser um assunto importante. Considerando-se que a criminologia estuda o crime com objetividade, sem avaliação de valor, sem mediação e sem julgamentos, julgue o seguinte item.
A prevenção secundária do crime atua sobre a população carcerária. É sobre a carcerária, mais uma vez, com o objetivo de se evitar a reincidência. Existe essa prevenção? Sim, mas essa prevenção é a terciária. Terciária. Beleza? Não é a secundária. Gabarito da nossa questão está mais que errado. Beleza? Senhores, finalizamos, graças a Deus, a nossa grade de criminologia. Qualquer outro assunto que importe para a sua prova, qualquer outro assunto que importe para o seu edital, nós vamos tratar no banco de questões. Eu te espero lá, não perde tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês vão gabaritar, se Deus quiser e permitir, a criminologia. Tamo junto, valeu, é nóis!